Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, últimas do Corinthians, né? Martínez sumiu, desapareceu. Onde está o José Martínez? Se você souber, por favor, informe ao Corinthians. Hugo Souza vai ser titular na seleção brasileira no amistoso contra o Japão, na manhã desta terça-feira. E o Memphis Depay, que foi titular da seleção da Holanda, está em alta, meteu gol, fez gol nos 2 jogos da seleção da Holanda pelas eliminatórias e está com tudo, está em alta, volta valorizado para o Corinthians. Eu conto tudo para vocês ainda sobre o dia especial do Corinthians, hoje 13 de outubro, 48 anos do gol do título do Basílio, que tirou o Corinthians da fila em 1977. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Vem comigo com as últimas notícias do Corinthians e deixa o like, faça a inscrição no canal, me ajuda aí no canal do Sereto. E olha só, já vou começar com essa notícia, que ela só foi divulgada hoje pela madrugada. O Martínez faltou de novo ao treinamento. O Martínez, o José Martínez, está sumido. Ele foi ausência nos últimos 5 treinos do Corinthians. Desapareceu sem dar maiores explicações. Disse que está com problemas familiares, mas não convenceu a comissão técnica, a diretoria do Corinthians. O Dorival Júnior tá bravo demais, tá super irritado com o Martínez. Lembrando que no sábado do dia 4 de outubro, o Corinthians jogou contra o Mirassol, ganhou do Mirassol. Martínez foi titular. Tá certo? Aí no domingo, o Corinthians deu folga para o elenco. Então o Martínez não apareceu, claro. Na segunda, folga para o elenco. Na terça, folga para o elenco. O Corinthians recebeu 3 dias de folga depois da vitória de sábado contra o Mirassol. O time se reapresentou na quarta-feira, dia 8 de outubro, só que o Martínez não apareceu. Desde quarta-feira que ele não aparece. Não apareceu na quinta também, não apareceu na sexta, o Corinthians não tinha comunicado à imprensa, os jornalistas não entram mais nos treinamentos. Hoje o treinamento foi liberado, né, para presença dos jornalistas, foi quando todo mundo ficou sabendo. Aí no sábado, folga para o elenco, domingo ele não apareceu e hoje ele não apareceu de novo. Segundo informações, ele deu uma justificativa dizendo que está com problemas com a documentação do filho, que vive na Venezuela, e ele deve se mudar com o Martínez para o Brasil. Mas tá muito mal explicada essa história. O Fabinho Soldado tá irritado com ele, o Dorival Júnior tá irritado com ele, e tem um detalhe importante. Ele não foi convocado para a seleção da Venezuela para os amistosos da data FIFA de outubro, então ele poderia se apresentar normalmente ao Corinthians. E tem o seguinte, ele já está cortado do jogo de quarta-feira contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, porque ele não treinou, mesmo que ele apareça amanhã para treinar, vai ser um dia de treino só. Provavelmente ele vai ser multado, a não ser que a explicação seja muito boa, né? Provavelmente ele vai ser multado pela diretoria, porque ninguém fica assim. Não me lembro de outro jogador que tenha ficado tanto tempo assim afastado do elenco, desapareceu, sumiu, e que não tenha acontecido nada de mais sério para justificar essa ausência, ou então, provavelmente, ele vai ser multado pela diretoria do Corinthians, né? É incrível que o torcedor corintiano não passa um dia sem ter uma péssima notícia, porque o Martínez é titular do time do Corinthians. Então ele já está fora do clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Muito bem, e eu quero falar sobre o Hugo Souza. O Hugo Souza, que vai ser titular da seleção brasileira, também está fora do clássico contra o Santos,
mas esse por um bom motivo, né? Porque ele vai ser titular da seleção brasileira pela primeira vez com o técnico Carlo Ancelotti. A seleção brasileira que joga no Japão amanhã, em Tóquio, e o Hugo Souza vai ser titular. Provavelmente o Hugo Souza, se tudo correr dentro do esperado, se o Hugo Souza corresponder às expectativas, ele estará na lista do Ancelotti para a Copa do Mundo. O Ancelotti quer levar para a Copa do Mundo um goleiro que saiba defender pênaltis. Então, ele pretende levar um goleiro que saiba defender pênaltis. Tem o Alisson, tem também o Bento, que estão sendo convocados normalmente, e o Hugo Souza, mais uma vez, desde que o Ancelotti assumiu como técnico da seleção, se eu não me engano, essa já é a terceira convocação do Ancelotti para as eliminatórias, primeiro para as eliminatórias da Copa do Mundo, agora para os amistosos. O Hugo Souza sempre esteve presente. E aí ele não vai jogar, porque não vai dar tempo dele voltar e jogar na Vila Belmiro. Vai jogar o Felipe Longo, que é goleiro das categorias de base do Corinthians. Quero falar também do Memphis Depay. O Memphis vai chegar hoje à noite, vai se apresentar à comissão técnica do Corinthians, fez gol nos 2 jogos da seleção da Holanda, começou na reserva contra a Malta, começou na reserva como titular contra a Finlândia, fez gol nos 2 jogos, fez inclusive um gol de pênalti, né? E lá ele bate direito, né? Lá ele bate com seriedade. Não tem a história de bater com cavadinha. E os números do Memphis nas eliminatórias da Copa do Mundo deste ano, né? São muito impressionantes. São 6 jogos com a camisa da Holanda, 7 gols. Ele que é o maior artilheiro da história da camisa da história da Holanda. 7 gols e 4 assistências em 6 jogos. Então ele é absolutamente decisivo. Aliás, ele além de ser o maior artilheiro da história da Holanda, ele também é o maior garçom da história da Holanda, né? É o jogador que mais assistências fez com a história da Holanda. São 35 assistências na história da Holanda. Então ele realmente é muito importante. Agora, e são 54 gols marcados, né? Ele é o artilheiro isolado. Agora, resta saber o seguinte, por que ele não joga tão bem assim com a camisa do Corinthians? Ah, joga tão bem com a camisa da Holanda e não joga tão bem com a camisa do Corinthians? É isso que o torcedor do Corinthians quer saber. Ficou tanto tempo fora, se preparando para jogar pela Holanda? Tá de migué com a camisa do Corinthians? E aí já tem gente falando de que existe a possibilidade dele ficar no banco de reservas contra o Santos, começar no banco de reservas, justamente porque jogou as 2 partidas pela Holanda nas eliminatórias da Copa do Mundo. Pô, é clássico, né, velho? Eu acho que ele tem que jogar. Será que ele não consegue jogar contra a equipe do Santos? Bom, vamos aguardar os acontecimentos. Lembrando que o Corinthians não terá o Matheus Bidu, que está suspenso, né? Pode ser que o Garro volte. Ah, e eu quero, para encerrar esse boletim, não posso encerrar de outra maneira, fazer a minha homenagem ao eterno Basílio, porque hoje, dia 13 de outubro de 2025, é aniversário do gol do título do Corinthians de 1977, 48 anos do gol do título de 1977, para muitos, o gol mais importante da história do Corinthians. Gol do título paulista, sobre a Ponte Preta, no Morumbi, absolutamente lotado, tirou o Corinthians de 23 anos sem títulos. Na época, o Campeonato Paulista tinha muita importância, né? Era muito comemorado. Essa camisa do Corinthians, preta e listrada, é absolutamente linda, né? É maravilhosa e ficou eternizada pelo Basílio num gol absolutamente importante
Então fica aí os meus parabéns para o Basílio. Todo dia 13 de outubro eu faço questão de homenagear o Basílio. Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like e faça parte do clube de membros do canal, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau.